Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Lara, bem-vinda. Que bom que você está por aqui. Já convidei a Mari aqui para entrar também. Oi, Mari, sua câmera está virada, eu acho. Eu vou virar. Boa noite. Aí, boa noite. Agora sim, tô te Certo? vendo. Tudo certo, tá me ouvindo direitinho? Ouvindo. Boa noite para Ó, todas e todos por aí com a gente. obrigada, Jamile. Jordana também chegou, a Lara também estava aqui com a gente. Não sei se ela vai poder continuar. Mari, vamos começar, né? Essa conversa. Eu acho que Estávamos ansiosas por esse momento, né, Dani? sim. Vou começar me apresentando, então, um pouquinho, aí depois você se apresenta e a gente começa, talvez, falando um pouco também, né, de onde que surgiu a ideia da gente fazer essa live e falar do depoimento especial, né? Então, eu sou Daniela, sou psicóloga jurídica. Há 18 anos eu atuo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desde 2019 eu tenho a capacitação específica, né, para atuação com o depoimento especial, que é essa oitiva das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né? Bem-vindos a todos, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho as minhas experiências e percepções aí acerca desse procedimento. Você, Isso. Eu sou Mari, fala um Mariana. pouquinho agora. O seu vídeo estava travando um pouquinho para mim. Não sei se é a sua internet ou a minha. O pessoal vai dando um feedback aí, está tudo bem. Mariana Queiroz, eu sou psicóloga. Eu sou formada pela Universidade Federal de Berlândia, que é lá onde a Dani mora, né? Formamos na mesma universidade. E estou no MPU há 10 anos. Né? Ingressei na carreira em 2014, logo depois que finalizei a graduação. E o concurso do MPU, como o MPU tem 4 ramos, eu fui lotada no MPDFT. Né? Então, desde 2014, atuo nessa coordenadoria psicossocial, que é uma equipe de psicólogos, assistentes sociais que assessoram, né, os membros do Ministério Público, as promotoras e os promotores, em diversas matérias, realizando as perícias, os estudos psicossociais. Uhum. E você faz o depoimento especial, Mari? Você realiza esse Não, procedimento? Uhum. como está na lei, né, Dani, é a equipe do Tribunal de Justiça ou os policiais, né, os policiais judiciários e os profissionais do Tribunal de Justiça. Uhum. Acho que a gente pode entrar um pouquinho, né, falando um pouco da lei, Uhum. que esclarece o especial, a escuta Sim, especializada. sim. Até a nossa ideia também de trazer e fazer uma live, trazer um pouquinho, porque nós começamos a conversar muito sobre depoimento especial, porque ele também, né, apesar de você não fazer, ele chegou, né, na sua prática também. E para vocês entenderem, para quem não conhece, né, o que que é o depoimento especial, na verdade, ele é uma das possibilidades de escuta protegida de crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência, né? Em 2017, a Lei 3.431, trata exatamente do depoimento especial e da escuta especializada, que são as duas formas de escuta protegida, né? Então, assim, nós temos a escuta protegida, que engloba tanto o depoimento especial quanto a escuta especializada, né? O depoimento especial em si é a oitiva dessa criança perante a autoridade judiciária, né, ou policial. Então, é um procedimento que é feito geralmente, né, perante o juiz, no caso é um local onde eu participo, né, como entrevistadora forense. Eu acho que o depoimento
especial compensa a gente colocar, né, que foi bastante controverso desde o seu início, desde o seu nascimento, teve todo um movimento de assistentes sociais e psicólogos, inclusive incluindo os conselhos, contrários à participação nossa de profissionais da psicologia e do serviço social, como entrevistadores forenses no procedimento. Essa controvérsia toda foi sendo dirimida, né, à base de muitas discussões, mas ela não se esgotou, né? Então, acho Porque que... a nomenclatura, né, Dani? Lá atrás, a nomenclatura nem era depoimento especial, né? Começou lá com depoimento sem dano. Teve muita discussão, muita polêmica a respeito desse procedimento, né? Do papel da psicóloga assistente social nesse processo também. Sim, uma das, né, questões, só para ilustrar, era que, por exemplo, o procedimento em si, a oitiva da criança pelo juiz, na verdade é um procedimento jurídico, né, é a atribuição do operador de direito e não necessariamente, né, do psicólogo ou do assistente social. Mas, no final das contas, essa lei foi promulgada, está em vigor, né, estamos realizando o depoimento especial. Existe todo um objetivo de proteger crianças vítimas de violência, tanto sexual, violência psicológica, violência física, né? Quando ela precisa prestar esse depoimento para o juiz. O que com certeza é favorável para a criança, né? Também vou dar a minha opinião aí em defesa do procedimento perante a justiça, porque quando a criança é ouvida em audiência, né, sem esse protocolo, sem a nossa participação, né, como era feito antes de 2000, da promulgação da lei, eram situações muito drásticas, né, assim, a criança entrava dentro de uma sala cheia de pessoas desconhecidas, porque aí nessa sala tem o advogado, né, promotor, advogado, às vezes um, dois, o próprio juiz, em geral, homens, né? Então, quando se tratar de violência sexual, é mais complicado. O tipo de pergunta, na verdade, a cena da audiência é uma cena muito difícil. As questões e a forma como as questões são tratadas dentro de um contexto de audiência são muito dolorosas e muito difíceis para uma criança vivenciar. É um ambiente então, nada acolhedor, né, Dani? Um ambiente fechado, acolhedor, formal, né? Não tem aquela questão de estabelecer um rapport com a criança, então realmente muito complicado. Além da questão do princípio, né, um dos princípios fundamentais da lei e dessa escuta protegida, de submeter essa criança à escuta apenas uma vez, né, a questão de não revitimizar, não deixar com que a criança seja chamada a reviver aquele trauma, aquela violência que ela sofreu inúmeras vezes, né, a diversos órgãos, diversos profissionais. Então, assim, a gente tem a crítica, tem o lado da crítica e tem o lado, né, dos benefícios, dos princípios, que é para a proteção da criança também. Uhum. E de reconhecer isso, né? Hoje, todo esse esforço que está no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e que está nessa lei, né, e do decreto 9.603 de 2018, né, que regulamentou essa prática logo depois, é que realmente a criança não passe por diversos procedimentos e tenha que repetir aquela história várias vezes. Por quê? Porque no depoimento especial é feita uma gravação, né, que compõe aí os autos do processo, então fica disponível ali se quiserem acessar os advogados e Ministério Público e juízes, né, sem precisar que a criança tenha que ir lá novamente, ter que repetir aquela história. A gente ainda não está, né, no ponto ideal da criança ter que falar uma vez só. A gente vê na prática que as crianças às vezes ainda, né, não está funcionando totalmente como deveria, né, a primeira etapa ali da escuta especializada, ainda tem o que melhorar, né, eu acho que ainda é um aprimoramento, se a gente pensar uma prática ainda muito nova, muito recente, né, e que ainda precisa aprimorar. Mas, na maioria dos casos, né, já tem sido preservada a criança, evitada aí que ela tenha que ir inúmeras vezes, né. Mário, no próprio Ministério claro. No próprio Ministério Público, Dani, eu até comentei isso contigo em uma das nossas conversas, assim, que é uma discussão constante dentro da equipe, né? Chamar ou não essa criança, esse adolescente para o nosso estudo psicossocial do Ministério Público. Porque a gente está assessorando ali os promotores e as promotoras de justiça, enquanto a equipe do TJ assessora o juiz, né? A criança é chamada pela equipe do TJ para realizar lá um estudo, um relatório, um laudo, né?
Aí ela é chamada também no Ministério Público, que querendo ou não está no sistema de justiça, né? Para a família até não fica muito claro, né? Por que, que tem que ir no TJ, por que, que tem que ir no Ministério Público? Então, é uma discussão constante dentro da nossa equipe também. Uhum. Né? Esse nosso papel, essa nossa responsabilidade de chamar ou não a criança, o adolescente, se a gente identificou no processo que a criança já foi ouvida, que seja depoimento especial ou em algum outro órgão, né? A gente pondera, a gente estuda, a gente avalia com muito cuidado para evitar essa revitimização da criança. Revitimização, exatamente. Eu acho que trouxe, né, essa lei trouxe à tona, né, Mari, uma preocupação de todos os atores da rede, de todos os profissionais, para evitar a revitimização. Até nós que estamos no judiciário, que fazemos o depoimento especial, por exemplo, em algumas situações, mesmo após o depoimento especial, o juiz pede o estudo psicossocial. Então, às vezes, o processo retorna para o nosso setor para ser feito um estudo psicossocial. Aí, no caso, a gente é o profissional que realiza, não é o mesmo que fez o depoimento especial, a gente faz isso como uma estratégia em função da questão do vínculo, né, com a criança e tudo. E também por já ter tido contato com o caso, a gente tenta, como nós temos uma equipe, né, com mais pessoas, e nem toda comarca é possível. Mas no nosso caso, a gente faz isso. E aí, quando a gente sabe que aquela criança ou adolescente já passou pelo depoimento especial e vem para o nosso estudo psicossocial, a gente atende, mas a gente atende com um cuidado referente à revitimização. Como que a gente faz esse cuidado? A gente escuta a criança, a gente atende a criança sem tocar especificamente na questão da violência. Ela vai nos falar alguma coisa sobre a violência que ela viveu, se ela quiser. E se ela falar também, a gente vai deixar, né, um relato livre, a gente não vai ficar fazendo muitas perguntas. E o nosso foco, qual que é o foco? Qual que é o objetivo desse estudo psicossocial numa situação dessa? É verificar se a criança está sendo protegida, se há proteção, se há algo que precisa, algum encaminhamento que precisa ser feito, né? Qual que é a dinâmica familiar que ela está inserida, está sendo uma dinâmica protetiva, né? Mas não necessariamente entrar novamente na violência, né? E eu acho que a lei traz principalmente essa visão, sabe? Assim, do risco que é nós que trabalhamos, né, na proteção, cometermos também a violência institucional, né? Isso fica muito claro, né? Eu acho que é um dos grandes méritos dessa lei, que é a gente ter isso em mente. Às vezes o nosso próprio trabalho, dependendo de como ele é feito, ele vai gerar aí uma revitimização, ele vai ser violento com essa criança, né? Aí, Mário, eu acho que talvez seja interessante a gente diferenciar, não sei se você pode talvez trazer um pouquinho, o que é o depoimento especial e a escuta especializada, né? Assim, que são procedimentos dentro da protegida, mas são diferentes, né? Diferentes, né? E a lei que você citou, né, lá no início, 13.431, né? É uma lei criada para crianças e adolescentes. Seja vítima, seja testemunha, né? Então, o depoimento especial, como a gente falou, ele está mais num rito processual de prova, de oitiva daquela criança, no ambiente protegido, no ambiente acolhedor, com um protocolo próprio para essa escuta, mas fica estritamente, né, ao judiciário e à polícia. Já a escuta especializada, depois você complementa, Dani, tem vários outros conceitos, né, outras coisas por trás. E já a escuta especializada pelos órgãos de garantia, né, de proteção, pelas instituições da rede de proteção. Então, é uma escuta que não é uma oitiva da criança, né? Não tem o objetivo de ali colher prova, é uma escuta qualificada, uma escuta acolhedora, uma escuta empática, para garantir o direito da criança, para acionar a rede de proteção, fazer os encaminhamentos necessários. Então, basicamente, a diferenciação é essa. O depoimento especial tem um protocolo próprio, né? Um protocolo criado, reconhecido nacionalmente. A escuta especializada não tem esse protocolo tão formalizado, né, Dani? Tão fechado como tem o depoimento especial. Uhum, sim, exatamente. O depoimento especial, na verdade, é um procedimento muito específico, né? O protocolo é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Ele foi desenvolvido, validado, né, para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, até isso, né? Que contexto que é, quem são as crianças e adolescentes que vão, né, se beneficiar ali do depoimento especial quando tiverem que prestar
comparecer, né, e dar algum depoimento na justiça. São aquelas que são vítimas ou testemunhas, tá, de violência. E a lei Então, fica os tipos de violência também, né, Dani? Interessante, cita, depois que a gente vê é, esse tipos de violência elencados na lei também. sim, a lei traz, né, quais são os tipos de violência, violência psicológica, violência física, violência sexual e todos os tipos, né, violência institucional também tem, né, a lei traz essas definições e esses conceitos, né, aprimorando aí o nosso entendimento do que são cada uma dessas violências. Mas falando mais um pouquinho primeiro aí do protocolo, é um protocolo que ele foi pensado. Por que um protocolo? Né? Acho que a primeira coisa, que também foi uma questão que foi muito questionada, né, durante as discussões relativas a essa lei e esse procedimento, como que a gente vai aplicar um protocolo, né? A criança tem direito a se expressar livremente, e sim, no nosso atendimento é o que vai diferenciando também o que é, né? Uma avaliação psicológica, um estudo psicológico, é que no caso da aplicação do protocolo, o objetivo também de ter um protocolo é que seja igual para todos, né? Então, assim, dentro da seara da justiça, a gente tenta, o objetivo ali do direito, da justiça, é padronizar, para que todos tenham acesso ali à mesma situação, para que advogados, promotores, juízes tenham conhecimento de como que está sendo feito aquilo, para que a gente tenha ali um ambiente um pouco mais controlado, vamos dizer assim, no sentido aí para manter a validade, a fidedignidade daquele procedimento. Essa é uma das razões que justifica o desenvolvimento de um protocolo tão bem estabelecido. Então, a gente segue no protocolo um passo a passo, né? O estabelecimento do rapport, tem as orientações de como que ele é feito. O rapport, né, gente, é o estabelecimento inicial ali de uma confiança ali com a criança. Então, depois a gente faz algumas perguntas que tem a ver com preparar a criança para fazer um reconhecimento de uma memória, né, mas não ainda relativo à situação vivenciada. Depois é que, paulatinamente, né, aos poucos a gente vai introduzindo questões que podem ter a ver com a violência, depois da criança ou adolescente ter cumprido algumas etapas do que ela vai falar ali do relato, né? A todo tempo que a gente está com a criança ali naquele momento, vai sendo gravada, né? Na verdade é uma transmissão, é como a gente está online, eu falo que a gente já estava online fazendo um depoimento especial antes da pandemia, né? Porque na verdade era isso que a gente está fazendo agora, né? Eu fico numa sala com essa criança, e aí só nós duas, né? Eu e a criança menino ou menina, e num outro espaço dentro do fórum, que é onde está a sala, onde estão o juiz, promotor, e está todo mundo assistindo ali aquela entrevista que eu estou fazendo naquele momento. E é um protocolo que ele foi pensado num relato verbal, né? A criança ela vai tentar trazer, a partir da fala, que é o que é possível de acessar naquele momento, uma memória, né? O que ela se lembra. Então, é um protocolo que foi feito pensando na memória episódica. Ela vai trazer o que ela consegue recordar daquele evento e transmitir isso em palavras, né? Essa é uma questão também importante de diferenciar, porque não se trata, por exemplo, de um recurso relativo a uma memória, por exemplo, diferenciando da episódica, a memória semântica, que tem a ver com os sentimentos, os sentidos que a criança pode dar àquela experiência que ela vivenciou. E aí a gente começa a entrar em umas questões controversas, né, Mari? Será que toda criança consegue acessar e fazer um relato verbal de uma experiência de violência? Né? Eu acho que foi aí que a gente começou a nossa conversa, né, Mari? Sim. A gente, no Ministério Público, embora a gente não realize depoimento especial, tem chegado, né, para a gente demandas relativas à análise. Até recentemente recebi, né, análise de um depoimento especial, de um processo. A gente não faria novos procedimentos, mas a gente analisaria o processo, analisaria o contexto e analisaria o depoimento especial que foi feito com duas crianças, no caso, e estava gravada, né? Todo depoimento especial, como a Dani falou, fica gravado, fica passando ali ao vivo, né? Na sala de audiência, com o juiz, promotor. Muitas vezes o próprio agressor, né, Dani, está ali na sala de audiência assistindo a entrevista por vídeo. Então, tem chegado para a gente algumas situações assim, de analisar o depoimento especial, de verificar se a criança tinha
realmente condições psicológicas de desenvolvimento, da sua etapa de desenvolvimento, de participar do depoimento especial? Né? Então, como a gente não realiza, mas a gente tem recebido, tem assistido muitos depoimentos especiais pela gravação, a gente começou a trocar ideia, né, Dani? E aí, num desses casos, a criança tinha 4 anos. E a gente analisou que, assim, de acordo com a etapa de desenvolvimento que ela estava e do que foi possível observar no depoimento especial, a gente verificou que ela não tinha condições de estar participando daquele procedimento daquela forma. Né? E a gente começou a conversar da idade das crianças que participam desse procedimento. Né? Então, tem algumas coisas em relação a isso, a capacidade da criança fazer esse relato verbal, essa lembrança. Às vezes o depoimento especial é realizado 1 ano depois do fato, né, do que aconteceu. Nem sempre é realizado assim, rápido, né, Dani? A ideia é que ele ocorra o mais breve possível, né? Tem essa proposta também de não se deixar, não acontecer muito tempo depois do fato, né? Justamente por causa dos estudos relativos à memória, né? A memória ela vai se perdendo mesmo, isso vale para todos nós, assim, quanto mais distante está. E aí, baseado também, né, em todas as pesquisas relativas à memória, que a proposta é que seja o mais breve possível, mas às vezes o mais breve possível, né, já comporta um espaço grande de tempo. Mas o tempo mais complicado... tempo, né, da criança, do tempo da criança, do tempo do nosso tempo subjetivo. E também, com o passar do tempo, né, o humano vai fazendo também com essa memória, talvez trazendo outros elementos, né? Cada vez que a gente recorda aquele fato, às vezes traz os elementos. Então, há uma preocupação para que seja feito o mais breve possível, seja realizado o depoimento especial. Agora, sobre a questão da idade das crianças, né, eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto entrevistadora forense, né, realizando o depoimento especial, e também falar o que, que tem sobre o protocolo relativo a isso, né? Na minha experiência, realizando o depoimento especial, o que eu percebo é que para crianças abaixo de 6 anos, acaba sendo, assim, não alcança o seu objetivo, porque as crianças abaixo de 6 anos, a maioria, né, gente, é claro que isso é um geral, a maioria não consegue fazer um relato verbal como é esperado, né? Elas conseguem trazer poucas informações, crianças, então, abaixo de 4 anos, a meu ver, é contraindicado, porque é melhor fazer, e aí a lei prevê isso. Se a criança não tiver condições, ou que, né, não foi indicado, é possível que seja feito, então, o estudo psicossocial, como a gente fazia, né, antes da lei. A equipe técnica, psicóloga, assistente social realiza um estudo que, inclusive, né, a meu ver, também traz um contexto maior da dinâmica familiar, da situação de ocorrência daquela violência num sentido mais amplo, né? Porque crianças abaixo de 4 anos dificilmente vão conseguir, né? Então, eu penso que crianças acima de 6 anos a gente consegue ter um relato melhor, elas entendem melhor as perguntas, porque às vezes as crianças muito pequenas elas não entendem nem as perguntas, as orientações que a gente faz, os combinados, né? Porque tem alguns combinados que a gente faz no começo, com a criança quando a gente está seguindo o protocolo. E aí eu quero chegar na outra ponta, né? Os adolescentes, assim. Eu vejo, por outro lado, que as crianças um pouco maiores, né? 7, 10 anos, e adolescentes que entendem tudo que está acontecendo ali, elas saem aliviadas, elas reconhecem, né? A gente explica, inclusive, que ela está num ambiente protegido, porque no dia do depoimento especial, aquela criança, aquele adolescente tem contato somente comigo, né, que sou entrevistadora forense, ou alguma colega que for fazer. Então, assim, chegam às vezes angustiados para o depoimento especial, achando que vão dar de cara com o agressor, achando que vão estar dentro de uma sala cheia de pessoas desconhecidas, que aí sem a presença, né, do responsável, e de repente a gente chega, acolhe essa criança, olha, se apresenta e fala para ela, olha, aqui hoje você vai ter contato somente comigo, nós vamos estar numa sala separada, então eu entro com essa criança e adolescente dentro de uma sala, num ambiente super tranquilo, não tem passando um monte de gente, eu entro com ela, somente com ela. Então, e aí, quando a gente vai fazendo essa conversa, essa criança, ao final, ela está aliviada. A gente já teve, né, como feedback de crianças e adolescentes, de que foi bom ser desse jeito, né, que é muito melhor do que vinha imaginando. Então, a gente vê que há uma proteção ali, naquele momento, sabe? É a parte que me faz, né, me sentir aliviada, assim, de estar contribuindo ali para essa proteção
e que é uma proteção institucional, né, gente? Mário, vou fazer só esse adendo aqui, passo a palavra aí para você, porque o depoimento especial, a lei do depoimento especial, a lei da escuta protegida, tem uma bandeira muito forte em relação à proteção da criança, né? E eu gostaria de enfatizar que não é só essa escuta que garante a proteção. Acho que a proteção está em diversos âmbitos, né? A escuta especializada é uma, eu acho que é mais importante ainda, porque é preciso ver como que está o contexto de vida dessa criança, né? Que possibilidade de efetiva proteção são possíveis, de que encaminhamento precisa ser feito com o caso, né? Enquanto o depoimento especial, a proteção que ele faz é a proteção institucional. Porque ali nós estamos protegendo aquela criança de passar pela situação super violenta que é estar na audiência, na frente de várias pessoas. Então, eu acho que tem que ficar muito claro isso, né? Que assim, a prevenção da violência contra criança e adolescente são outras ações, né? De toda a sociedade, tem toda uma mudança de paradigma que a gente ainda precisa avançar. E reconhecer ali aonde vai, né? A proteção de cada dispositivo, né? Que juntos aí a gente pode fazer alguma modificação. Você foi falando, Dani, eu lembrei de alguns pontos assim importantes, né, do depoimento especial. Um deles é a possibilidade, né, do entrevistador. Eu já vi isso acontecer em algumas gravações, né, que eu assisti para analisar. O entrevistador analisa que o agressor estar na sala de audiência não é adequado para aquela criança, que ela está ansiosa, que ela não, né, enfim. E aí o entrevistador, não é isso, Dani, pode sinalizar lá para a sala de audiência, lá para o juiz, que seria benéfico, que seria pertinente que aquele agressor não estivesse naquele momento, né, ouvindo o que a criança está dizendo. Ao final do protocolo, né, dessa atuação do psicólogo, os operadores do direito, né, juiz, promotor, advogado, podem direcionar perguntas, né, sempre com o ponto, o psicólogo que com o ponto, o operador do direito pode fazer alguma pergunta para a psicóloga que está ali entrevistando a criança, e a psicóloga tem a prerrogativa, né, tem até eticamente ali a função de adequar aquelas dúvidas, aquelas perguntas vindas da sala da audiência, dos operadores do direito, a capacidade da criança de entender a pergunta, de conseguir responder ali de uma forma que respeite o desenvolvimento dela, a fase de desenvolvimento dela, né? Então tem alguns pontos assim de depoimento especial que eu acho que as profissionais que não atuam com isso não sabem muito bem de alguns detalhes, que é importante a gente ir atuando também, né? Que vem desse papel da psicologia mesmo, né? Ou de outras profissões, como assistente social. Lá no Tribunal de Justiça, Dani, vocês fazem? São só as psicólogas que fazem depoimento especial ou as assistentes sociais também fazem? Não, psicólogos e assistentes sociais realizam o depoimento especial, né, dentro dos tribunais de justiça do estado todo, mas eu não acredito que seja nesse ponto eu concordo com o conselho, que precise ser um profissional da psicologia ou do serviço social, até porque o protocolo, ele não é um instrumento privativo do psicólogo, ele não é um instrumento privativo do psicólogo. Qualquer profissional capacitado, inclusive, o importante é ter a capacitação específica para aplicação do protocolo brasileiro de entrevista forense. Só pode fazer depoimento especial quem passou por essa capacitação. E não são só os entrevistadores forenses que fazem essa capacitação. Juízes, promotores, advogados, todos profissionais que vão estar vivenciando ali, participando do depoimento especial, eles precisam fazer a capacitação, né? Porque é um procedimento muito específico. E aí, não acredito que seja uma atribuição que somente o psicólogo e assistente social deva fazer. Tanto é que quando me apresento, né, para as crianças e adolescentes, eu falo que eu sou Daniela, sou entrevistadora forense, porque essa é a minha função ali. Por que isso é importante? Porque o que nós estamos fazendo ali não é uma avaliação psicológica. Eu até fiz um vídeo, um Reels esses dias falando sobre isso. Não é um estudo psicológico, não é uma avaliação psicológica. Naquele momento ali, eu estou como entrevistadora forense para oferecer ali o meu serviço na proteção daquela criança diante daquele momento que ela precisa vivenciar, que é prestar esse depoimento perante a justiça, né?
Então, só um parênteses aí sobre isso, vou comentar um pouquinho como é que funciona a questão do ponto, mas eu acho que, né, qualquer profissional capacitado, ele poderia realizar e, inclusive, fazer essa identificação. Essa criança começa a ficar desconfortável, essa criança começa, às vezes, vai ficando cansativa, às vezes, porque quando vem muita pergunta da sala de audiência, a criança, às vezes, vai ficando muito cansada, aquilo vai ficando muito desgastante. E aí entra, né, o nosso papel ali como entrevistadores forenses de pontuar, olha, sala de audiência, né? A criança está desgastada, acho que a criança já não consegue avançar mais, a criança já fez, né, cumpriu ali o que era esperado dela, e a gente E eu vai, já vi também em perguntas pedir para o magistrado, olha... Oi? Eu já vi acontecer de até promotor ou advogado ficar repetindo as perguntas, né? Eu acho que assim, não se dão por satisfeitos, digamos assim, né, com a resposta ali que eles tiveram, e eles ficam repetindo a pergunta, pergunta se aconteceu, pergunta, ficam repetindo a pergunta, né? E assim, é isso, a criança já está no limite, já alcançou o limite do que ela conseguia relatar, né? Mas os operadores do direito têm ali uma função também de acusar, de, enfim, decidir, e aí ficam, às vezes, insistindo naquele ponto para tentar um elemento ali que possa acusar, que possa, né, decidir o Então, processo. Mari, você imagina essa cena com uma criança ao vivo ali dentro da sala de audiência? Porque, assim, o advogado está no papel dele, né? Assim, a Sim. função dele ali é essa, é tentar argumentar, tentar convencer ali o juiz, tentar, a partir, né, da abordagem ali com a testemunha, com a pessoa que está prestando o depoimento, conseguir os elementos ali para endossar a tese de defesa dele, assim, o Ministério Público, né, de acusação. Então, assim, você imagina essa cena sem que a gente também tivesse presente entrevistadores forenses, né, para poder dizer, olha, isso já foi respondido, olha, essa pergunta não está adequada, né? A gente até reformula essas perguntas, mas tem perguntas que são difíceis até de reformular, né? Eu digo isso. Às vezes a gente tem que falar, olha, essa pergunta não é adequada, né? Então, mesmo reformulando, ela continua inadequada. E aí, assim, eu não uso ponto. Eu acho que isso é interessante de comentar. Eu não uso ponto no ouvido. Existe um computador dentro da sala, que é onde, né, que faz a conexão com a sala de audiência, e a gente entra numa sala de reunião, igual a gente, né, costuma usar, mas é um sistema próprio do TJ, e aí existe um chat. Então, eu recebo as perguntas a partir do chat. Por que que eu prefiro isso? Porque aí eu estou focada a minha atenção na minha interação com a criança, na aplicação do protocolo. Então, eu vou escutando a criança, vou conduzindo aquela entrevista. E aí, ali, por exemplo, a recomendação a gente segue todo o protocolo. Se tiver alguma coisa, em geral, a criança já traz ali toda a informação nessa sequência do protocolo. No final, se ela não falou, né, sobre a violência, ou se tem algum ponto, né, que precisa ser esclarecido, é que a gente vai para as perguntas. Às vezes nem tem perguntas, porque se a criança já conseguiu elaborar, explorar e já relatar, às vezes não tem perguntas. Então, eu prefiro focar realmente ali naquilo que eu estou fazendo ali junto da criança. É uma opção sua não usar o ponto e usar o chat? A gente nem tem o ponto. Algumas colegas usam o celular, o WhatsApp, direto para receber perguntas e orientações da sala de audiência. Eu prefiro, eu vou no computador, então na hora que eu estou finalizando o depoimento especial, né, que eu vejo que a criança já relatou bastante informação, que ela já trouxe bastante coisa, aí eu explico para ela, desde o começo também, né, na apresentação, eu explico para ela que tem outras pessoas na sala de audiência, e que aí eu falo, olha, você lembra que tem outras pessoas ali na sala que eu te expliquei? Então, essas pessoas talvez queiram saber mais alguma coisa. Eu vou lá no computador e vou ver se tem alguma pergunta. Então, eu peço a criança para guardar. Eu acho que elas até gostam, porque elas meio que dão uma respirada. Acho que é a hora que elas ficam ali à vontade, ali na cadeira. Aí eu vou lá no computador, eu anoto ali as perguntas, eu checo todas as perguntas, eu espero eles me mandarem todas que tem. Aí eu volto, sento na minha cadeira e retomo, né, com aquela criança. Olha, lembra que a gente estava falando disso e disso? Então, queria saber de você mais uma coisa que eu preciso relembrar aqui, que eu preciso esclarecer. E aí eu retomo as perguntas. Acabou? Eu falo de novo. Olha, eu vou lá saber se tem mais alguma coisa. Aí ali no chat
é que eu tomo conhecimento, se está suficiente, se encerrou. Eu prefiro, porque não me desconcentra, então eu estou o tempo inteiro focado ali no que eu estou fazendo, né? Eu consigo concluir todo o protocolo, porque também eu não sou interrompida, né, pela sala de audiência. E eu consigo que a criança entenda também esse movimento. Olha, tem perguntas ali que eu vou trazer para você. Eu me sinto muito mais confortável desse jeito, né? E eu Aqui, sinto que eu flui já, melhor, sabe? processos que eu já trabalhei e que eu assisti o depoimento especial, analisei os depoimentos especiais aqui no Distrito Federal, sempre é com ponto, né? Por isso que eu te perguntei, é uma opção? É com ponto, mas assim, eu percebi que tem o protocolo, acho que é bem seguido, assim, né? Bem, as pessoas estão capacitadas mesmo, porque a entrevistadora não é interrompida ao longo do procedimento, da entrevista. Ao final, ela fala, né, com a criança. Eu vou verificar se o promotor, se o juiz, né, se o advogado tem mais alguma pergunta que precisa esclarecer. Aí ela, né, pede à criança um momento e aí vai pelo ponto. Eles fazem perguntas em blocos, né? Acho que isso está até previsto também, faz perguntas em blocos. Então, doutor fulano, né, falar com o juiz. Doutor, tem alguma pergunta para a entrevistadora fazer para a criança? Ele faz todas as perguntas, três, quatro, e aí a entrevistadora volta e pergunta para a criança, e formula, né? E aí volta para a sala de audiência. Acho que é no mesmo sentido, mas sempre com um ponto e não um chat, né? Só uma... Acho que isso vai também do recurso que cada tribunal oferece, né, para os servidores, enfim. Eu não tenho notícia de usar ponto em Minas Gerais, pode ser que tenha, né? Minas Gerais é um estado muito grande. Mas aqui a gente faz pelo chat, para mim funciona super bem. E você me lembrou, Mari, de comentar, eu falei aqui que os magistrados também, né? Os juízes também precisam ser capacitados, mas é justamente por isso. Porque um juiz que não foi capacitado, né, no depoimento especial, talvez ele tenha mais, né, a intenção de interromper, até por, né, ser um procedimento que talvez ele desconheça, que é tão diferente de uma audiência comum, né, que eles são habituados. Então, é muito importante que o magistrado seja capacitado, né, o promotor também e advogados, para entender que aquilo tudo tem um objetivo, o rapport tem um objetivo, aquele momento em que a gente faz os combinados com a criança, a gente checa se a criança entendeu, a gente confere se a criança... Exatamente. A gente confere se a criança entendeu que ela não precisa. Se a gente perguntar uma coisa duas vezes, eu acho isso super importante. Porque se a gente pergunta, a gente explica isso para a criança. Olha, se eu te fizer uma pergunta de novo, você tiver me falado e eu perguntar de novo para você, não significa que você falou errado. É só que eu preciso entender um pouco mais. Porque o que acontece? Numa situação dessa, a criança, às vezes, você pergunta novamente alguma coisa e, às vezes, ela entende assim, então eu respondi errado. E ela, te respondeu outra coisa. Né? Então, a gente vai tentando prever essas situações que podem invalidar esse depoimento e a gente vai fazendo esses combinados ali no começo. Então, tudo aquilo que está ali no protocolo tem uma razão de ser, né? Tem um objetivo. Então, é preciso que siga todos aqueles passos. E o magistrado também precisa conhecer para que são todos aqueles passos, qual é o objetivo daquilo, né? Então, a gente sente muita diferença quando é um magistrado que tem a capacitação e o que não tem. Porque apesar da lei prever que só pode fazer, né, quem está capacitado, a gente sabe que essas capacitações, o Brasil é imenso, né, ainda não alcançaram todos aqueles que precisam realmente fazer essa capacitação que é tão específica, né? E acho que eu não comentei, Mari, sobre a questão de quando o agressor está dentro da sala, né? Eu achei importante também comentar com você que quando a gente vai iniciar o depoimento especial, a gente também faz parte desse procedimento. Eu acho que eticamente faz parte da criança saber que está sendo filmado, que está sendo gravado, que aquilo tudo que a gente conversar ali está sendo transmitido para uma outra sala, né? Porque a gente leva ela para uma sala onde está só ela conosco. Então, fica parecendo que aquela conversa vai ser só entre nós duas pessoas ali, né? Mas, na verdade, não é isso. Então, a gente, eticamente, né, tem o dever ali de informar que tem outras pessoas na sala. E aí a gente vai falando, olha, tem um juiz, tem o promotor, tem o advogado, tem outras pessoas que podem ter interesse. A gente não pode falar o nome do agressor. A gente não pode.
disso, inclusive é um impasse, porque você tem que falar que tem alguma pessoa, mas a gente não pode falar o nome do agressor, porque isso pode ser uma indução, né? Uhum. Desse depoimento. Então a gente não pode falar esse nome. Então aí fica aquela pergunta: como que a gente vai perceber? Como é que vai ficar essa garantia? É dada garantia para a criança que se aquela, né, a presença do agressor na sala de audiência estiver provocando alguma intimidação, a criança estiver se sentindo intimidada, ela tem o direito de pedir, e a gente também, quando identifica isso, pedir ao juiz que o agressor saia da sala. Então, uma das nossas lutas, por isso que eu falei, né, também, né, precisa muita coisa ser aprimorada, e a gente precisa estar sempre pensando nessa prática, por mais que inicialmente tenha tido tanta controvérsia, por mais, né, que tenha tido toda essa questão, eu acho, inclusive, que conselhos, né, serviço social e psicologia precisam refletir sobre essa prática que já está acontecendo, né, e ajudar a pensar como fazer, né, para aprimorar isso que já está acontecendo, porque a gente tem essa dificuldade. Como que a gente vai fazer, né, para poder garantir ali, ter certeza que essa criança entendeu quem está, né, sem a gente falar o nome do agressor, para a gente poder ponderar se ela está desconfortável, se ela não está com aquilo, para poder a gente sinalizar. Então, fica essa pendência que a gente ainda não tem uma resposta para resolver, né? A ideia seria que todas as vezes esse agressor não estivesse presente, né? Já que aquela oitiva, né, pode estar o advogado dele presente, o promotor presente, vai poder apresentar as perguntas. Então, o direito ao contraditório, que é o direito que todo mundo tem, né, de se defender daquilo, das suas acusações e saber o que está sendo falado sobre si, eu acho que isso está garantido a partir da gravação, a partir da presença dos advogados, né, e talvez, né, no momento dessa oitiva da criança, talvez seja viável aí dispensar a presença do agressor, né, como uma forma de garantir que aí para todos, né, a ausência ali daquele agressor, então já daria ali uma tranquilidade para a criança ou adolescente. E o representante legal, ou a representante legal dele, está ali, né? E é garantido ao advogado, ao defensor público estar ali naquele momento, né? Então, eu acho que realmente, concordo com você, que precisaria repensar, né? Pensar nessa garantia de proteção, né? Se não pode falar o nome, como está garantindo essa possibilidade da criança mostrar desconfortável, né? Eu já vi depoimento especial em que a criança, agora eu não me recordo se a entrevistadora perguntou diretamente, mas que pediram para ele sair, pediram para ele não ficar lá, e foi só o advogado. Às vezes a criança fala, às vezes a criança pergunta, às vezes ela manifesta Espontaneamente. Aí fica dependendo da criança manifestar. E ela pergunta: fulano tá lá? Ciclano tá lá? Sabe? Então, e aí é onde a gente vai tendo os indícios de que aquela presença pode ser desconfortável, que justifiquem aí a gente pedir para esse agressor ser retirado da sala. Mas a criança fica também só nela manifestar, porque às vezes ela não se sente à vontade de questionar. Ela está no ambiente judicial, né? Ela está num ambiente, ela não conhece a gente. O nosso conhecimento com essa criança para o depoimento especial precisa ser o mínimo possível. A acolhida que a gente faz, essa é a recomendação, né, para a realização desse procedimento, a acolhida que a gente faz dessa criança, ela é o mínimo possível. A gente não pode ficar conversando com ela, mesmo coisas triviais, porque isso precisa acontecer lá no estabelecimento do rapport, quando já está sendo gravado. Né? Então, a acolhida que a gente faz da criança é mais para se apresentar brevemente. Eu checo se a criança sabe o que vai acontecer, porque em geral ela recebe, né, um documento, Minas Gerais tem uma cartilha ilustrada como um gibi, né, tipo um gibi, assim, para pegar bem a linguagem ali da criança, onde é explicado o que é o depoimento especial, que geralmente vai junto com a intimação para aquela audiência. E quando não recebeu, quando isso não foi, na hora que eu acolho a criança, eu deixo uma cópia desse gibi, né? E deixo com o responsável e com a criança e adolescente ali, para eles manusearem, lerem juntos. Eu saio de perto, né? E volto depois e pergunto se tem alguma dúvida sobre o que vai acontecer. Então, eu não posso ficar também conversando muito com a criança, senão quando eu entro para fazer o rapport, aí a criança fala assim: não, mas você já me perguntou isso.
Olha, eu já Uhum. te contei, né? Em que escola que eu estudo, o que eu já te contei. Aí isso invalida o depoimento. Porque aí, Uhum. né, os advogados, os promotores podem perguntar, o que será que ela estava conversando antes, né? Então é um cuidado também que a gente toma. Então, quando a gente não tem elementos, né? Essa é uma grande questão assim, do depoimento especial. Acontece tudo no ali naquela hora. A gente não tem nenhum elemento sobre aquela criança, porque a gente não faz nenhuma entrevista anterior, a gente não Uhum. tem muito contato, esse contato com ela antes do depoimento especial é muito breve, Uhum. né? E aí eu já até vou emendar numa coisa aqui, que tem a ver com a questão de que a gente, essa avaliação, uma avaliação psicológica, melhor dizendo, um estudo psicológico, vai abranger o contexto, vai abranger a dinâmica familiar, vai abranger se essa Limitação criança que a gente já passou estava por outros conversando, traumas. a limitação que a gente estava conversando, assim, o depoimento especial tem os benefícios todos, mas que essa questão mais ampla da vida da criança não é difícil da gente compreender. A gente não elabora um relatório a partir desse Não, relatório, um laudo a partir do depoimento especial. Né? Então, muitas vezes, o promotor ou o juiz, eles querem uma avaliação do contexto, dos fatores de risco, fatores de proteção, uma coisa muito mais complexa, muito mais completa, digamos assim, que aí vai ser a partir dos estudos psicossociais, né, que a gente faz, e que a gente conversa com a família, com a rede, com os avós, com a escola, com o conselho tutelar, né, um estudo mais exatamente. amplo para compreender o contexto daquela criança que o depoimento especial não abarca. Exatamente. E as questões relativas à violência, elas são complexas, Uhum, né? Então, assim, elas são atravessadas por várias questões. E uma grande preocupação que a gente tem, que a gente não tem como controlar isso, é se a criança está sendo induzida a dar aqueles relatos. Como a gente não tem acesso ao contexto de vida da criança, né? A quem são as pessoas que estão mais próximas dessa criança, as pessoas são protetoras ou não, essas pessoas essas pessoas em volta são protetoras dessa criança, essas pessoas em volta às vezes têm um vínculo muito forte com o provável agressor e às vezes, né, o depoimento daquela criança pode impactar nas relações familiares, e aquela criança já foi orientada sobre isso, então às vezes a criança vem, muda o relato, acontece às vezes, né, da criança ter feito um relato espontâneo, e quando ela volta para o depoimento especial, ela muda aquele depoimento, mas nós não temos elementos do contexto, uhum, né? Então, isso é uma lacuna e que o depoimento especial em si não vai suprir, né? Esses uhum. dias até eu li um artigo que eu achei que, né, não estava muito claro em relação ao que é cada um desses procedimentos, porque trazia justamente isso. O depoimento especial está faltando contextualizar, está faltando saber se essa criança já teve vivência de outros traumas, está faltando saber sobre a família, né? E, na verdade, isso tudo a gente vai ter numa avaliação psicológica, numa avaliação psicossocial. No depoimento especial, a gente não tem acesso a isso, né? E lembrando, o depoimento especial é um acesso à memória episódica. Então, é o que a criança consegue lembrar daquele suposto evento de violência. Para ter esses outros elementos, aí nós vamos para outro procedimento, né? Que não é esse, né? Na verdade, é Essa uma demanda avaliação psicológica. a gente, né? Muitas vezes já teve depoimento especial, já passou por todo esse protocolo, esse processo, mas o promotor ainda sente a necessidade de mais informações, de mais elementos para poder atuar. Né? Então é feito depoimento especial, tem audiência, né? Fica ali uma ata de audiência, e o promotor fala, não, não Não é tá, não tá, suficiente. não tá me satisfazendo só que apareceu ali, né? Aí manda pra gente fazer estudo psicossocial. E aí que entra toda a nossa crítica, né? Então, a gente vai fazer um estudo psicossocial, vai chamar essa criança de novo? Porque a ideia é exatamente não ter que chamar de novo, né? Então, muitas vezes a gente faz a análise do depoimento especial, que já está no processo, que né, a criança já foi submetida a uma consulta qualificada, e a gente faz uma análise do contexto, na medida do possível, sem chamar a criança ou adolescente novamente. Em algumas situações, a gente acaba tendo que chamar, mas é o que você falou lá no início, sem abordar especificamente a questão da violência, né? A gente faz uma escuta ali com perguntas abertas, né? É importante falar isso, acho que tanto no depoimento especial quanto na escuta especializada, né? O profissional deve fazer perguntas abertas. As perguntas muito fechadas tendem a sugestionar a resposta das Isso. crianças, então
tem todo esse cuidado. A coisa de tolerar o silêncio também, né, Dani? Assim, a criança tem o direito de ser ouvida, mas ela tem o direito de não querer Sim. falar, de não querer ser ouvida e Sim. expor. Então, tolerar o silêncio da criança, enfim, a gente fica com, né, vários dilemas assim na nossa Uhum. situação, Uhum. sempre pensando nessa proteção da criança e do adolescente que foi vítima de algum tipo de Sim. violência. Mari, até teve uma pergunta aqui, perguntando como é feito a apresentação, se não pode dizer o nome, né? Se a criança perguntar, por exemplo, o pai está na sala, pode confirmar? Aí acho que eu acabei falando isso, né, mesmo antes de ler essa pergunta. E sim, se a criança fala, fulano está na sala, a gente não vai mentir para a criança, a gente confirma. E aí a criança, se ela falar, né, aí sim a gente pode perguntar, isso é problema para você, né? E aí a criança sinalizando que não está confortável, a gente vai, no caso, eu vou no chat, né, e peço, indico o magistrado, olha, diante dessa pergunta da criança, eu sugiro que fulano seja retirado da sala, e aí o juiz vai decidir, ele também tem que concordar ou não com isso, mas em geral, a partir desse pedido nosso, ele concorda, né? E aí a gente dá sequência. Na apresentação também, a gente fala, falando sobre o silêncio, sabe, Mari? A gente fala para a criança que ela tem o direito de ficar calada. Ela Uhum. tem esse direito, você tem direito de não falar nada se você não quiser. E aí o nosso papel também é de garantir que isso seja respeitado. Porque às vezes a criança não quer falar nada, mas a sala de audiência fica às vezes insistindo, né? Isso, e aí o nosso lugar ali é um lugar muito delicado, é um lugar muito complicado, mas a ideia é que o entrevistador forense possa atuar na proteção dessa criança, inclusive no sentido de falar na sala de audiência, né? Falar para a sala de audiência, olha, a criança não quer revelar, a criança não quer falar, e a gente precisa respeitar isso, né? Então, esse também acaba sendo o nosso papel. Agora, eu queria trazer uma das controvérsias, né, Mari, muito importantes, porque a gente está aqui trazendo, né, tanto os pontos positivos quanto os pontos aí ainda deficitários do depoimento especial, e eu penso que a gente precisa olhar para tudo isso, né, e aceitar que o depoimento especial tem seus limites, que é isso que a gente estava falando, você está dizendo, né, o promotor, olha, não foi suficiente, né, a gente precisa de mais. E a gente precisa reconhecer que o depoimento especial tem essas limitações, né? E tem uma limitação importante que eu acho que precisa ser comentada, que a gente ainda precisa debater sobre ela, que não vai caber aqui nos nossos últimos minutos da live, mas que é a utilização do depoimento especial em caso de alienação parental. Porque Uhum. como a Lei 13.431, que é a lei da escuta protegida, trouxe a alienação parental enquanto uma violência, um tipo de violência psicológica, né, traz esse conceito, né, então aí começa-se o entendimento de em caso de alienação, suposta alienação parental, que caberia o depoimento especial. Quando, na verdade, casos de alienação parental são casos que envolvem um litígio muito importante entre figuras de extrema relevância na vida daquela criança, né? E são situações em que a criança vivencia, não é um episódio, né, único, igual é uma violência no caso, tem muito mais a ver, né, com uma memória semântica, com sentidos que ela vivencia ali dentro daquela dinâmica. Às vezes é uma questão que acontece já há muito tempo, né? Na verdade, a criança está exposta a um litígio há muito tempo. O protocolo brasileiro de entrevista forense não foi validado para isso, isso é muito importante. É um desvio a gente Uhum. usar o protocolo para caso de alienação parental. É um desvio, é totalmente incabível, a meu ver. Até porque, Uhum. e aí até, né, a lei da alienação parental indica que seja feita uma perícia, que seja feito um estudo, que inclusive observe o contexto, Uhum. observe toda a orientação que tem na lei da alienação parental, difere da aplicação do protocolo. Então, não é isso. Então, eu acho que é preciso reconhecer que o protocolo brasileiro de entrevista forense não é indicado para caso de alienação parental e que ele não foi validado para isso, e eu acho que não há como ter um protocolo também suficiente para casos que, né, tem um grupo aí trabalhando a possibilidade de elaborar um protocolo desse. Da minha experiência de 18 anos, eu acho que não vai ser possível, né? Eu posso estar enganada e tudo, mas eu acredito que não vai ser possível, porque é uma situação muito contextual, a gente precisa conhecer muito a fundo o pai, a mãe, as relações entre eles,
o contexto de uma separação, né? O contexto pós-divórcio, como que cada um desses pais elabora suas frustrações e como que isso reflete na criança. Então, é muito mais complexo do que o que a gente pode obter a partir de um relato verbal. Não, me dá a sensação de reduzir algo tão complexo. A alienação parental é um conceito, é um fenômeno muito controverso, né, Dani, ainda. A própria utilização do termo alienação parental tem tanto questionamento a respeito disso. E aí você reduzir, né? Estou falando sem ser pejorativo, mas reduzir a análise do contexto de um fenômeno tão complexo ao depoimento especial da criança, não considerar a complexidade e o sofrimento que tudo aquilo causa, não só na criança, mas nos genitores, na família ampliada. Então, eu concordo. E o grande risco é a gente, né, no afã, talvez, de promover essa proteção, a gente justamente desproteger as crianças, né? Se a gente usa um procedimento, né, que não é adequado para aquilo, né? Assim, e aí, Mari, eu acho até que... O que eu ia dizer é o seguinte, o depoimento especial, ele fica gravado, fica no processo, com acesso, todas as partes têm acesso ali ao depoimento especial. Né? Então, assim, tá protegendo a criança ou tá desprotegendo a criança? Exatamente. De deixar esse é um importante questionamento. Não é? Você coloca a gravação, faz vários questionamentos para a criança, para ela relatar esse sofrimento que um ou outro, né, lá, de acordo com a teoria, está causando de afastamento do outro genitor. E aí você coloca isso ali no processo para todas as partes terem acesso, o que vai ser feito. E a gente sabe que muitos pais acabam fazendo retaliações com as crianças, dependendo do que elas falam. E se uma criança está sofrendo, né, atos de alienação parental, se ela está sendo induzida, né, a falar X ou Y, né, ou fazer tais coisas, como é que ela vai expor que ela não está fazendo aquilo, correndo um grande risco de sofrer retaliação ali depois, né, posteriormente. Porque o objetivo é que ela não perca o contato com esses familiares, né? Então, expor a criança dessa forma, muitas vezes ela vai continuar tendo um contato com o pai e mãe, que são justamente essas pessoas que, a partir do litígio, estão deixando, né, atingir ali aquela relação com o filho. Então, aumenta-se os riscos ao invés de proteger. O Maris daria outra live. Eu já estou vendo que o tempo está acabando, né? O Instagram corta e eu estou vendo que a alienação da outra live. Quem sabe a gente faz outra em outro momento. Alienação parental. E aí, assim, eu queria deixar registrado, primeiro, obrigada pela parceria, né? De vida, de trabalho, de live. E achei que foi muito bacana. A gente conseguiu trazer muita coisa legal. Essa live vai ficar gravada. E eu queria deixar registrado, né? Também agradecer quem participou ao vivo, quem vai assistir depois, que pode mandar perguntas para nós, né? Eu e Mari estamos disponíveis aí para responder perguntas, né? Obrigada. E aí, delícia nossa troca aqui, bem espontânea, né? Trazendo um pouco da nossa experiência, da nossa atuação. E a gente está à disposição para quem tiver dúvidas, curiosidades, né? É isso. Obrigada, Mari. Boa noite para você. Beijinho. Boa noite a todos. Até mais.